Quando você entra, então, num processo individual, reduz, digamos, a sinistralidade e, portanto, reduz o custo da operadora. Como é que é teu modelo de negócio? Você se remunera como? Através da seguradora que vê que teve uma queda nos custos dela? Como é que é? De uma forma geral, é assim, Luiz, o que nós fazemos, ele não vai resolver o seu problema de hoje para amanhã. Então, qual que é a essência, né? Dentro dos custos em saúde, você tem uma coisa que se chama utilização, né? Nós atuamos diretamente na utilização. O que é a utilização? É você ter hospitalizações, é você ter exames, procedimentos, né? Então, tudo isso gera custos, ou seja, vamos olhar do ponto de vista do macro, né? O que é todo o custo em saúde, né? É uma combinação de cada custo unitário, né? Do médico que cobra a sua consulta, do exame que tem um preço, do hospital que cobra uma diária ou uma cirurgia, assim por diante, versus quantas vezes esse tipo de procedimento acontece, certo? Isso, a multiplicação disso é que vai te dar o custo total, né? Nós atuamos principalmente focados nessa parte da utilização, ou seja, nós queremos que cada vez mais as pessoas sejam mais saudáveis para evitar a utilização, né? Em outras palavras, eu quero tirar você do hospital, eu quero tirar você da clínica, eu quero tirar você do laboratório, não porque você não precise ir eventualmente nesses lugares, né? Mas quando for evitável, quando for desnecessário, aí nós geramos valor para o sistema agindo dessa forma. Uhum. Mas esse valor ele se reflete como na tua receita? Então, qual que é a nossa lógica, né? Quem nos contrata em geral é o pagante, né? Aquela entidade que tem o risco. Então, de uma forma geral, ou é a empresa para os seus funcionários, eventualmente os dependentes dos funcionários, ou a operadora, né, para os seus membros, ou eventualmente o próprio governo municipal, estadual, federal. Uhum. Então, esses agentes, eles vão nos pagar de uma forma que pode ser um valor fixo, mensal, Ou pelas pessoas, da redução. ou eventualmente a gente pode entrar num acordo que eu acho que é para onde o mercado está indo, que é uma combinação de valores que permitam com que a gente tenha toda a operação e possa investir em tecnologia, mas ao mesmo tempo nós entramos num certo risco, porque no fundo, o nosso trabalho precisa gerar um resultado. Então a gente acredita, independentemente do modelo, nós acreditamos que nós precisamos gerar um resultado. E até agora nós temos obtido resultados muito, muito bons, né, que comprovam que para cada R$1 investido a gente acaba retornando 2, 3, 4, muitas vezes até 5, né, com metodologias de mensuração muito sólidas, né. Então, isso de fato faz muita diferença, mas o que a gente realmente acredita é que cada vez mais nós vamos fazer em larga escala esses acompanhamentos, né. A tendência é os preços unitários terem uma certa redução devido à escala, e cada vez mais também nós entrarmos juntos, né, termos os mesmos incentivos. Uhum. E aí é aquela coisa, provavelmente o usuário vai ser instado a pagar uma parte da conta, a operadora vai ser instada também a ter um certo risco, a empresa tem um certo risco, e nós também, como agentes desse ecossistema, também acredito que é uma coisa saudável, né, estarmos todos alinhados e se não atingirmos certas metas, perdemos todos, né? Para o usuário também o custo cai? Digamos, eu sou uma pessoa obesa que tem um plano de saúde, aí eu consigo emagrecer, adotar um estilo de vida mais saudável, isso vai implicar uma redução da mensalidade de um plano? Vai representar uma redução da sinistralidade. Que isso pode impactar nos aumentos futuros, digamos assim. Isso impacta de várias formas, né? Quer dizer, vamos considerar o seguinte, se eu tenho uma empresa e todo mundo gasta 100, sabe? Então eu vou ter que ter um prêmio adequado a essa realidade de 100. Agora, se eu passo a gastar 90, eu consigo também ajustar o prêmio para essa realidade de 90. Então, cada pessoa, né,
que passa, né, de gastar mais a gastar menos, tem um impacto no sinistro, que é o que você comentou, pode representar, muitas vezes até não reajustar nada. Existem algumas empresas que conseguem esse efeito, mas tem um outro efeito que vai diretamente para o bolso da pessoa. Hoje, quase 100% dos planos corporativos vendidos no Brasil tem algum tipo de coparticipação. Então, lembra que eu comentei que a minha ideia é fazer o quê? Tirar o máximo possível a pessoa do hospital, da clínica, do laboratório, quando isso for desnecessário. E aí eu tenho um ganho para a pessoa. Existem outros ganhos indiretos, por quê? Porque à medida que a pessoa, por exemplo, deixa de ter um risco maior, ela também, e a gente já comprovou isso com vários estudos, ela tem uma redução nos seus gastos com medicamentos. Então, no fundo, é um ganha-ganha. Quer dizer, essa questão de ser mais saudável, ela, infelizmente, ainda não foi empacotada de uma forma com que seja cool e que as pessoas meio que entendam isso como algo que, poxa, é algo que faz todo sentido para a sociedade, mas também eu me sinto bem se eu disser que eu enfim, tenho hábitos saudáveis, etc. Eu acho que a gente ainda está no meio termo, numa transição, acho que já foi muito pior, né? A gente tinha aquelas pessoas que advogavam, com razão, por hábitos mais saudáveis, enfim, mas que eram entendidas meio como, pô, aí vem o pregador, né, que, pô, não pode isso, não pode aquilo, não pode um monte de coisa. O que a gente quer transformar é a saúde, no fim, em algo que seja divertido, algo que faça parte das pessoas e que, em última análise, permita você viver muito melhor, né? Isso não precisa ser chato. Eu acho que esse também é um dos motes da Sharecare. A Sharecare nasce e nasceu há cerca de 8 anos atrás com toda uma veia midiática de comunicação, onde a gente também procura adequar a nossa comunicação, a forma como a gente interage, para que as pessoas entendam uma saúde melhor como algo positivo, como algo que não é só racional, mas que também vá ao centro, né? Aquilo que motiva a pessoa, aquilo que faz a pessoa se mover. Mexer emocionalmente com a pessoa. E que acabe gerando um propósito dentro dessa pessoa. Eu vou fazer uma explicação só. O Nicolas falou sobre prêmio. E para quem não entende do mercado de seguro, prêmio é aquilo que você paga à seguradora, não aquilo que você recebe, que muitas vezes as pessoas fazem essa confusão. E o sinistro é aquilo que ocorre dentro desse processo. Então, uma internação, por exemplo, uma cirurgia, isso tudo seria um sinistro, certo? É isso mesmo, é exatamente isso. Queria, já que você falou sobre a fundação da Sharecare 8 anos atrás, vocês estão há menos tempo no Brasil, né? Do que 8 anos. Nós entramos no Brasil através de uma outra empresa, que foi adquirida pela Sharecare. Então, a Sharecare tem 8 anos, mas eu venho de uma outra empresa que foi adquirida e que tinha mais de 35 anos no mercado. Então, mas, evidentemente, não tinha o mesmo approach, o mesmo produto que vocês. Eu acho que era uma empresa bastante inovadora, era uma líder em gestão de saúde populacional, mas faltava a essa liderança uma vertente digital e mais tecnológica. Isso veio com a Sharecare. Então, para nós, no fundo, essa aquisição com a Sharecare, ela foi muito, muito positiva, porque nós tínhamos uma bagagem muito forte clínica, programas muito sólidos, populacionais, escaláveis. Para você ter uma ideia, nós enfim, na época, cuidávamos de milhões, dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. E com a Sharecare isso se potencializou e a gente espera atingir muito mais vidas ainda dentro dessa perspectiva. Né? E a Sharecare está presente em vários países, né? Mas vamos pegar um exemplo que talvez tenha alguma semelhança com o Brasil, que é a Austrália, um país continental como o nosso, que é uma antiga colônia também. Você consegue dar um exemplo de como vocês conseguiram reduzir, por exemplo, custos lá na Austrália e como é que isso pode, de alguma maneira, isso pode ser replicado aqui? Então, Luiz, eu só vou fazer uma parte aqui. Você tem razão nessa, vamos dizer, nessa busca de similaridades. Porém, o sistema de saúde australiano é bastante diferente. Né?
Então, é incrível, porque quando a gente começa a estudar, enfim, os diversos sistemas de saúde, a gente só tem uma realidade. De uma forma geral, todos eles estão lidando com essa problemática de custos, né? E, em geral, os custos aumentam exatamente porque a utilização está aumentando. Então, assim, de uma forma geral, o que nós fazemos com o ShareCare, no fundo, seria aplicável a praticamente quase todos os países. Mas eu vou entrar um pouco na Austrália. Na Austrália, nós temos um sistema que é bastante diferente, porque o sistema público lá, ele atende de uma forma... enfim, é um país que tem vamos dizer, um nível de desenvolvimento, né, econômico maior do que o Brasil, né, muito menor em termos de população, e ele acaba tendo um PIB per capita muito maior, vamos dizer, uma condição de acesso muito diferente. Para você ter uma ideia, lá mais de 80% da população é considerada classe média mesmo, né? Então, a gente tem uma problemática diferente. Nossa, classe né? média que a gente ouviu falar recentemente. Pois é, não, porque aqui de repente, a gente tem, muitas vezes, com nível enfim, de salário tal, muito mais baixo, né? A gente acaba considerando classe média dadas as nossas limitações e realidades. Agora, onde que nós fomos buscar ganhos em saúde, impacto em saúde, né? Então, entre os diversos programas e soluções que a ShareCare tem, nós temos um programa voltado para a gestão de doentes com doenças crônicas, que representam uma parte importante dos custos em saúde. Então, por exemplo, lá na Austrália, nós temos um acordo com uma das maiores seguradoras. Como eu comentei, o sistema é diferente, então as seguradoras lá, elas oferecem uma cobertura adicional, principalmente voltada a hospitalizações. Ou seja, você tem acesso a hospitais privados, que eventualmente você não teria no hospital público. Isso gera uma certa comodidade, porque são hospitais que têm uma hotelaria melhor, e eventualmente você consegue um atendimento mais rápido. Então, fazendo monitoramento de crônicos, né, para membros dessa seguradora, o que a gente conseguiu fazer? Nós conseguimos evitar, de novo, reduzir custos, evitar hospitalizações e, dessa forma, obter impactos importantes. Na França, por exemplo, um outro sistema totalmente diferente, nós temos um maior acordo fora dos Estados Unidos em termos de também gestão de programas crônicos. Nós temos isso diretamente contratado com a Seguridade Social francesa, que representa 85% mais ou menos da população francesa, né? Agora, eu diria para você que, assim, se nós formos comparar sistemas de saúde, o Brasil, ele é uma versão, e aí realmente é uma extrapolação, mas ele seria mais próximo do sistema americano. Então, no sistema americano, você tem também, é o maior sistema privado, né? Ele cobre mais de 200 milhões de pessoas, para não dizer, esse é um dado relativamente recente. Nós temos aqui 50. Né? Evidentemente, lá os custos é quase que como seriam, o que custa um aqui custa 10 lá, né? Então, existem certas diferenças, mas, vamos dizer, na sua estrutura, são sistemas que podem ser, digamos, comparados, né? E aí, dentro desse sistema, o que a gente percebe também lá é que a ShareCare acaba também tendo um impacto importante, exatamente porque atua da mesma forma como eu comentei, né, reduzindo custos que seriam evitáveis, fazendo com que as pessoas naveguem dentro do sistema de saúde de uma forma mais eficiente, e isso gera os impactos efetivos e a redução de custos.